Salve Maria, muito boa noite a todos. Frei Ribamar, sua bênção, todos que estão chegando aí, uma santa noite a todos. Começaremos de imediato já, a nossa Pax et Bono, Frei Ribamar. Começaremos desde já a nossa live com o tema, relacionado à cristandade católica, que será proferido pelo José Carlos Sepúlveda. Pois bem, então pessoal, vamos começar, imediatamente. Vou chamar o nosso convidado para que a gente possa então, agora sim, Frei Ribamar, paz e bem, para que a gente possa dar início então à live de hoje, tá bom? Só lembrando, a título de organização e pelo tema também ser instigante, peço que vocês já fiquem aí alertas, apostos, para fazer alguma anotação caso haja necessidade de perguntas no final. A gente vai abrir aí aproximadamente 5, 7 ou no máximo 10 minutos do nosso tempo para perguntas, tá ok? Tá bom? Então vamos chamar aqui o nosso convidado de hoje. Salve Maria. Salve Maria. Boa noite. Boa noite. Antônio, né? Antônio. E aí? Como é que o senhor está? Eu estou bem, graças a Deus. Que bom. Que bom. Maravilha. Nós aqui estamos bem também, Estamos bastante contentes com a sua participação no dia de hoje sobre o tema proposto, E o clima aqui na cidade está um pouco quente, mas tá bom. Bem, aí é mais natural o quente do que aqui, mas aqui está muito quente. Pois bem, sei que o Instituto está realizando um terço público, né? Sim. Eu ia comentar sobre isso agora, logo no início, antes das nossas orações. Certo. E hoje, excepcionalmente, fizemos a récita do Santo Terço diante da Catedral Metropolitana, que é a Igreja Nossa Senhora da Vitória, Nossa Senhora da Sé, Igreja da Sé. Então, parte do grupo foi fazer a récita do terço com alguns convidados lá. Muito bem, muito bem. Então, a gente pode começar, eu até expliquei no início para os nossos convidados, que eles podem já fazer anotações para no final, se tiverem algumas perguntas, já aproveitarem para colocar à disposição, bem no final dessa palestra, tá bom? O senhor pode ficar à vontade, tá? Pode utilizar o máximo do tempo que precisar. Podemos então iniciar com uma oração, Perfeito. Vamos fazer então uma Ave Maria e pedir a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, eu queria, antes de tudo, agradecer ao Instituto Padre António Vieira, para um português isso tem uma sonoridade especial, o Padre António Vieira, e agradecer esse convite para falar de um tema que é tão crucial nos dias de hoje. Fala-se tanto de tantas coisas, fala-se tanto de política, fala-se tanto de
enfim, de tantas outras coisas que estão acontecendo pelo mundo. Fala-se tanto, até em crise religiosa, né? E é um tema muito, assim, muito mordente falar exatamente do Santo Rosário e de Lepanto também. Eu na realidade, tenho aqui algumas anotações que mais eu julgava que seriam usadas assim numa conversa. Eu queria, antes de tudo, também saudar as pessoas que estão presentes. Queria dar uma saudação especial para o Patrick Bezerra, no grande amigo do Fortaleza, e um grande abraço aqui à distância para ele. E eu fico assim, por onde é que eu começo? Porque todas as coisas que são sobre o Rosário são tão extraordinárias que eu fico assim na dúvida por onde é que eu começo. Eu creio que vamos começar pelo início mesmo e vamos lembrar uma coisa muito importante, que é o seguinte, a maior parte das pessoas sabe disso, que o Rosário foi dado a São Domingos quando ele, depois de 3 dias de orações e penitências, na cidade de Toulouse, na França, em 1214, ele estava pedindo muito que Nossa Senhora o ajudasse a vencer os erros dos albigenses e a vencer a heresia dos albigenses. Eu acho que este é um primeiro ponto que nós já devemos guardar, que é a importância do rosário para vencer o erro. Que nós hoje estamos cercados de erros. Nós hoje temos sistemas inteiros políticos, econômicos e outros mais plasmados no erro, plasmados no anticristianismo, e isso é um primeiro ponto importante. E eu até vi na postagem aqui do Instituto, que estava lembrada a frase, quando Nossa Senhora aparece a São Domingos, Nossa Senhora, ela aparece para dizer-lhe o seguinte, que ela vai lhe dar uma arma que o ajudará a vencer a heresia. E essa arma é o rosário. Mas ela vai dar um motivo. Ela vai perguntar o seguinte, se ele sabe qual é a pedra angular do Novo Testamento e qual é a pedra angular daquilo que Deus fez pelo mundo para renová-lo, no fundo, com a redenção. E Nossa Senhora, e São Domingos vai dizer o seguinte, não, eu não sei, quem vai saber é quem é a Rainha do Céu e da Terra e a Mãe de Nossa Jesus Cristo. Então ela diz o seguinte, essa pedra angular é a saudação angélica, portanto, a saudação com que Deus mandou o anjo que veio saudar Nossa Senhora, ele vem com uma missão, que é uma saudação que Deus dá a ele para saudar a Virgem Maria. Tanto é assim que diz o Evangelho que quando o anjo se dirigiu a ela, ela perguntou que saudação é essa? Portanto, era uma saudação que vinha do céu. Bom, e Nossa Senhora vai dizer que aquela saudação angélica é a pedra angular de toda a obra do Novo Testamento. Ora, portanto, Nossa Senhora vai dar, depois vai dizer que é por isso que São Domingos deve rezar o saltério dela, que é exatamente a meditação dos mistérios da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora, e rezá-los com a Ave Maria, né? Que são as 10 Ave Marias, e ele vai sair dali, e quando ele sai dali para ir pregar outra vez, há uma grande tempestade, há trovões, etc., e as pessoas ficam assustadas, e ele vai rezar para que isso cesse,
e quando isso cessa ele vai pregar o rosário e vai converter muita daquela gente que estava tomada pela heresia. E Nossa Senhora vai dizer o seguinte, que o rosário é uma forma particular e singular de vencer os erros e vencer os vícios. Portanto, Nossa Senhora vai dar dois aspectos do rosário. É vencer os erros e vencer os vícios. Isso vai mostrar que o rosário, ela não deu o rosário apenas como uma devoção pessoal, mas ela deu como uma arma para lutar pela igreja. Por isso é que nós estamos falando aqui do rosário enquanto arma para restaurar a cristandade. Bom, então esse é o primeiro fato, né? Depois eu teria algumas considerações a fazer sobre o Santo Rosário mesmo, mas agora eu passo para outra consideração histórica. Então essa aqui é a primeira consideração histórica, que é a consideração histórica da origem do Rosário. E agora passo para uma das grandes vitórias, que é o que está falado aí na própria live, é uma das grandes vitórias da cristandade contra os seus inimigos, qual é a data que isso vai se dar? Em 7 de outubro de 1571, dá-se a célebre Batalha de Lepanto. Eu não vou aqui fazer uma exposição profunda sobre a Batalha de Lepanto, mas a Batalha de Lepanto era uma batalha crucial para a cristandade. A cristandade estava a ponto de se afundar. E o pontífice da época, o grande Papa São Pio V, um dos grandes homens da Igreja, ao contrário de outros, não almejava a paz universal, a falsa paz universal e a concórdia de todas as religiões. Ele sabia que os muçulmanos e os maometanos eram uma ameaça para a cristandade e iam destruir a cristandade e, portanto, a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai fazer um trabalho todo em que ele vai tentar congregar os reis católicos para fazer uma santa liga para atacar os muçulmanos. Isso vai durar algum tempo, vai ser um trabalho diplomático muito árduo, porque infelizmente já havia monarcas católicos que punham outros interesses à frente dos interesses da Igreja. E ele vai demorar, mas ele finalmente vai conseguir, e no dia 7 de outubro de 1571 se dá aquela que foi talvez a maior batalha naval da história, mas que não era só uma batalha naval, era uma batalha espiritual da cristandade, era uma grande batalha para barrar o avanço dos inimigos da Igreja. Bom, e nós vemos, São Pio V promoveu muito a récita do Rosário para que os católicos pedissem a vitória da Santa Liga sobre os maometanos. Os maometanos eram muito mais numerosos, era uma esquadra muito mais poderosa, tinham muito mais gente e, entretanto, os católicos vão vencer essa batalha. É preciso não esquecer que há muitos detalhes bonitos, porque São Pio V não sabia quem haveria de colocar à frente da esquadra católica, e um dia, rezando a Santa Missa, no Evangelho final da Santa Missa, quando ele rezava, houve um homem cujo nome era João, aquilo ressaltou ao espírito dele, foi uma iluminação que ele teve, o espírito dele se iluminou, e aí ele percebeu que ele devia escolher o príncipe, que era o príncipe, o Dom João da Áustria, para dirigir aquela esquadra. E assim foi feito. Bom, e há inúmeros fatos sobrenaturais, inclusive nós vamos ver que ele vai ter uma visão, antes que qualquer pessoa pudesse chegar com uma notícia, ele tem uma visão, ele estava trabalhando com um dos seus secretários naquele dia, em Roma, não é?
E enquanto trabalhava, de repente ele começa a ter uma visão e diz, não, eu preciso parar agora. E de repente ele tem uma visão de que a batalha tinha sido vencida pelos católicos. E ele diz ao secretário, ide com Deus, agora não é hora de negócios, mas sim de dar graças a Jesus Cristo, pois nossa esquadra acaba de vencer. Era o próprio dia da batalha, ou seja, São Pio V, o grande Papa que promove uma cruzada contra o erro. Esse grande Papa tem uma visão em que ele vê que a esquadra católica venceu. E 15 dias depois, 14 dias depois, um cardeal vai acordar o Papa, porque aí já havia uma notícia concreta, de que era a notícia mesmo, de que a batalha tinha sido vencida pelos católicos. E, portanto, confirmava a visão que São Pio V tinha dito. E ele se emociona, o grande São Pio V se emociona com essa notícia, e ele diz ele repete uma das frases, a frase do velho Simeão. Ele repete essa frase, que é uma das frases mais bonitas, quando ele viu Nosso Senhor, quando o profeta Simeão viu Nosso Senhor, ele viu a realização da promessa que viria um Messias, ele disse o seguinte, Nunc dimittis servuntum Domini in pace, ou seja, agora, Senhor, podereis levar a alma do vosso servo em paz. E é essa frase que São Pio V vai dizer, ou seja, de tal maneira ele percebia que ele era um momento para defender, que era um momento crucial em que a cristandade podia sossobrar, que ele disse isso. Mas vejam bem, São Pio V não era desses homens que era assim, tivemos uma vitória, pronto, está tudo acabado. Não. O que é que ele pensou a seguir? Vamos reforçar a Santa Liga e vamos em cima dos muçulmanos e continuar a fustigá-los, até derrotá-los inteiramente e voltar a conquistar Jerusalém. Antes disso, reconquistar Constantinopla, que tinha caído, e vamos depois para Jerusalém e reconquistar Jerusalém. Como isso é diferente daqueles que querem um entendimento universal, que é o contrário do que está na Escritura, né? A Escritura que diz que os filhos das trevas e os filhos da luz, os filhos da virgem e os filhos da serpente, serão a única inimizade que Deus pôs nessa terra é entre eles. E, portanto, não há paz entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Bom, então, o Papa São Pio V, o que é que ele faz? Em honra a essa vitória, aliás, eu tenho aqui na descrição, uma descrição de uma crônica dos próprios muçulmanos, em que eles dizem o seguinte, que no maior fragor da batalha, quando ainda não havia uma decisão para que lado ia pender a vitória, os soldados maometanos tinham avistado acima dos mais altos mastros da esquadra católica uma senhora que os aterrorizava com um aspecto majestoso e ameaçador. E essa era Nossa Senhora Auxiliadora, que depois o Papa São Pio V vai introduzir essa invocação na ladainha lauretana, em que ele vai incluir Auxilium Christianorum, né? Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Bom, mas o que é que São Pio V vai fazer? Ele vai instituir a festa de Nossa Senhora das Vitórias. É essa a festa que ele vai instituir. Que depois o Papa seguinte, Papa Gregório XIII, ele vai instituir a festa de Nossa Senhora do Rosário. Essa festa, que era Nossa Senhora das Vitórias, vai ser a festa de Nossa Senhora do Rosário. Mas há muitas igrejas com a invocação de Nossa Senhora das Vitórias, né, por causa da vitória de Lepanto, e depois, evidentemente, há muitas com a invocação de Nossa Senhora do Rosário. Bom, agora, estes são os fatos históricos que nos levam a ver, e depois eu voltaria sobre isso ao final, que é o seguinte: hoje fala-se muito
de como vencer esses grandes erros que nos assaltam por todas as partes. Logo, para dizer de uma vez, os erros que nos assaltam dentro da própria igreja. Correntes teológicas, como a teologia da libertação, por exemplo, que destruíram os verdadeiros ensinamentos da igreja, que desviaram muitas pessoas da verdadeira fé. Então, essas correntes teológicas colaboram com erros externos, com erros que nós vemos na sociedade. Agora, a propósito dessa... Ainda hoje eu conversava sobre isso com algumas pessoas. Um dos mais proeminentes líderes marxistas, hoje em dia pensadores marxistas, Zizek, ele diz que todo este pandemônio que nós estamos vivendo do vírus chinês é um momento ideal para inocular nas pessoas e nas mentes das pessoas o vírus do comunismo. Ele diz com todas as letras, ou seja, aquilo que Nossa Senhora disse em Fátima, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo, erros, ela falou de erros. Esses erros estão sendo espalhados a propósito deste pandemônio todo, esses erros estão sendo espalhados. Qual é uma das grandes armas que nós temos que usar? O rosário. Rosário, Nossa Senhora disse que o rosário quebra os erros. Mas quebra os erros não apenas da sociedade, mas quebra os erros e a influência que esses erros podem ter dentro de nós. Nós devemos também rezar isso para nos proteger contra esses erros. Outro dia eu conversava com um jovem universitário sobre pessoas que entram com boas ideias na universidade e ao fim de 4 anos estão totalmente pervertidas. Pervertidas pelos erros. Porque as pessoas acham que são imaculadas na razão e não são. Nós podemos falhar na razão. Nós precisamos da ajuda do sobrenatural para não cair no erro. E o rosário é uma arma fortíssima para isso. Mas o rosário também é altamente ordenativo do nosso espírito. É uma devoção que nos fortalece espiritualmente para nós não cairmos nos vícios, não cairmos nas faltas que todo homem tem. Então o rosário é uma devoção muito importante para isso. Bom, eu começaria aqui algumas considerações do lado espiritual do rosário que eu tirei, foram que eu peguei essas reflexões em alguns textos do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, de quem eu me orgulho de ser discípulo, mas mais do que isso, se há um dos grandes bens, não é esse o único, mas se há um dos grandes bens que eu tenho na vida, que é a recitação há décadas do rosário todos os dias, eu a devo a ele. Foi uma recomendação pessoal que, quando o conheci pela primeira vez, ele me deu e eu nunca mais deixei de cumprir, que era rezar o rosário todos os dias. Lembrem-se, às vezes as pessoas dizem, nossa, mas para que fazer isso? Não vale fazer outra oração. Acontece o seguinte, Nossa Senhora escolheu o rosário, ela escolheu, como uma devoção especial, como uma devoção que se espalhou pelo mundo inteiro, por todas as camadas sociais, por todos, desde os simples até os sábios, todos aprenderam a rezar o rosário. Inclusive, não apenas a rezar o rosário, mas a portar o rosário, o terço consigo. Que também o portar consigo é algo de muito importante. O grande Santo Afonso de Ligório, um dos grandes santos da Igreja, quando já estava alquebrado pela doença, quando já não conseguia andar,
o grande Santo Afonso de Ligório andava numa cadeira de rodas, certamente não tão sofisticadas como as modernas, mas algum sacerdote dos redentoristas o empurrava e ele perguntava: já rezaram o rosário hoje? Não. Está na história dele? Não. Eu disse: então vamos rezar. Aí a pessoa dizia: não, mas para quê? O senhor está muito cansado, o senhor já rezou muito. Ele disse: vejam bem, no fim da vida, Santo Afonso de Ligório, esse grande santo, ele dizia assim: se eu deixasse de rezar o meu rosário um dia que fosse, eu temeria pela salvação da minha alma. Vejam bem a seriedade disso, desse lado pessoal que Santo Afonso nos ensina. Para dizer apenas um santo, né? Eu estou dando um exemplo concreto de um grande santo. Bom, mas o rosário se espalhou de tal maneira que você vê o seguinte: nos hábitos religiosos de tantas ordens femininas, masculinas, o que é que você vê pendurado à cintura? Um rosário. Você não vê outra coisa, é um rosário. Ou seja, esse se tornou o símbolo e efetivamente a grande devoção que Nossa Senhora quis que se espalhasse pelo mundo. Veja que o rosário tem uma vantagem muito grande. Ele é ao mesmo tempo a ocasião da recitação vocal das orações, mas ele também é a oportunidade de juntar essa oração vocal à meditação. Porque nós temos em cada mistério um dos mistérios da vida de Nosso Senhor. O rosário é uma espécie de compêndio prodigioso dos santos evangelhos. E, portanto, da vida do próprio católico. São Luís de Grignion de Montfort, o grande São Luís de Grignion de Montfort, ele até fez um método de meditação do rosário, em que ele coloca os mistérios e depois em cada Ave Maria faz uma pequena meditação em que a pessoa pode meditar no que está ali enquanto reza a Ave Maria. E é uma maneira, digamos assim, é como se fosse uma espécie de viagem de circunnavegação, não pelos mares, mas por esse mar imenso de Deus que é Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, navegar por todos os mistérios da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora através de todas as Ave-Marias. Bom, São Luís de Grignion de Montfort, ele diz mais, que o rosário é uma devoção tão impressionante e tão importante, que ela é uma espécie, o sinal, um dos sinais de predestinação e eu não gosto muito de usar a palavra predestinação porque pode ser mal entendida, mas um dos sinais de uma escolha e de uma preferência especial da providência é exatamente a récita do Santo Rosário. Bom, também há inúmeros relatos de exorcismos, né? De santos, de exorcistas, que chegavam e encostavam o rosário e o demônio acabava confessando o terror que isso causava na própria pessoa, né? Pessoa não, no próprio demônio que estava tomando conta da pessoa. Bom, agora veja outra coisa. Além de nós meditarmos no Santo Rosário, o Santo Rosário é composto de orações extraordinárias. O Pai Nosso foi a oração que Nosso Senhor nos ensinou. Ele disse, quando rezardes, rezai assim. Nosso Senhor nos ensinou. Ele, com as suas próprias palavras, ele proferiu aquela oração
que é um ensinamento simples e um verdadeiro compêndio saído da própria boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é o Pai Nosso. Depois nós temos as Ave-Marias repetidas, 10 a cada mistério, que são a repetição da saudação angélica. Então vem a saudação angélica que Deus mandou dar a Nossa Senhora, é aquela saudação que nós repetimos. Bom, o rosário é por isso, é um tesouro dos elementos de teologia. Digamos, o rosário em si, o rosário não é apenas uma oração, ele é uma espécie de compêndio teológico da vida de Nosso Senhor, e mais do que isso, ele é uma espécie de obra-prima de espiritualidade. Se a pessoa, às vezes as pessoas pensam no tratado espiritual, é muito importante, não estou dizendo que não é importante, mas o rosário, ele encerra em si um grande tratado. Se nós formos meditar, formos explicitar o Santo Rosário, ele é um grande tratado de espiritualidade. Agora vejam que há um outro aspecto importante, e eu tirei isso das considerações que o Dr. Plínio fazia, e que é uma das considerações que eu acho mais importante e na qual ele insistia. Infelizmente, nós fomos caminhando cada vez mais, infelizmente, para uma devoção e para uma espiritualidade sentimental. Tudo é feito de emoções. Nossa, eu tive uma sensação, eu tive... E a pessoa parece que não sabe conviver com uma normalidade e até uma aridez espiritual, que acontece muitas vezes, mas que a pessoa fica... mantém-se firme nos seus propósitos. Então, essa oração do Rosário, essa devoção do Rosário, ela, com essa meditação toda que ela propõe, ela é muito séria, ela é muito profunda, é muito sólida e é muito pensada. Você tem que pensá-la, não é uma devoção de emoções. É como que se nós conseguíssemos atrair todas as graças que circundaram nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida, em todos os momentos, desde o nascimento até a sua ressurreição, a sua morte e a sua ressurreição, tudo isso pudesse vir sobre nós a cada recitação do Rosário. E isso mostra o que é uma vida espiritual também séria do católico. É um pensamento e uma reflexão com base na fé. Nós vemos hoje até muitas discussões dentro da igreja que são feitas na base do sentimento. Eu não quero que tal coisa seja assim, mas isso não interessa se você quer que seja assim ou não quer. O que é fato é que as coisas estão sendo assim. A pessoa se recusa a ver os fatos, se recusa a ver os acontecimentos, se recusa a ver os gestos, as realidades, porque ela tem um tremelique que ela não quer. Mas isso não é seriedade. Seriedade é outra coisa. Bom, essa devoção, portanto, é uma devoção que tem essa força interior muito grande. Vejo muitas vezes pessoas falarem com propósito, falarem de cruzados, falarem de batalhas, falarem, por exemplo, de Lepanto. Mas os cruzados, quando eles começaram a olhar para si mesmos e quererem ser uns valentões, quererem ser uns homens que valiam pelas suas qualidades naturais, e não quiseram se voltar para a cruz que traziam sobre si e que os levavam para o sobrenatural. Não que não fosse importante ter qualidades naturais, porque se eles as tinham, foi Deus que lhes deu. Mas pôr aquilo tudo à luz do sobrenatural, quando eles não tiveram isso, as cruzadas derrocaram. E, portanto, nós que pretendemos batalhar em defesa da Igreja, que pretendemos batalhar
em defesa da civilização cristã, que está sendo demolida de uma maneira muito pior do que os muçulmanos estavam demolindo naquela época. Eles, é verdade, pervertiam muitas pessoas ao muçulmanismo. Ele, é verdade, matavam muitas pessoas. Mas eles não conseguiram destruir as almas por dentro, destruir os valores, fazer com que os próprios... Ainda outro dia fiz uma live sobre Nossa Senhora de La Salette que fala disso. Os próprios eclesiásticos demolirem a própria igreja e não acreditarem mais nos ensinamentos do Nosso Senhor e eles mesmos serem os veículos do erro para os fiéis. Isso não sou eu que digo, é Nossa Senhora que diz em La Salette. Então veja o seguinte, nós chegamos a uma situação muito mais terrível, em que os governos fazem a demolição da sociedade cristã. As leis são feitas para destruir a família. Tudo é uma máquina de destruição. Bom, então onde é que qual é a devoção? Mas não é só uma devoção, é que essa devoção é todo o centro da nossa espiritualidade. Se nós queremos restaurar a cristandade, ainda que nós não possamos fazer nada, ainda que não possamos escrever um texto, ainda que não possamos dar uma palestra, ainda que não possamos fazer nada, nós temos uma arma que atrai os anjos, as graças de Nossa Senhora, e que é o terror dos demônios, como dizem muitos santos. Essa arma é o Santo Rosário. Quer dizer, em vez de nós apenas rezarmos mecanicamente o Santo Rosário, ainda assim, rezando mecanicamente é muito importante. Havia um santo que alguém chegou para ele e disse assim, não, mas para que rezar todas essas Ave-Marias? Eu me distraio muito. Ele disse assim, então pronto, então reza uma Ave-Maria bem rezada sem se distrair. E a pessoa não conseguiu. Eu disse assim, então é melhor rezar 50 distraído do que uma só distraído. É melhor rezar 50 mesmo. Então, muitas vezes as pessoas vêm com esses pretextos, eu não consigo rezar porque eu não presto atenção. Reze. Reze na mesma, não tem problema. Porque isso é um pretexto apenas para não rezar. Bom, mas se Nossa Senhora quis também, além de dar uma espiritualidade muito grande e muito importante àqueles que rezam o rosário, ela quis também ligar ao Santo Rosário, como nós já vimos no início, vitórias importantes da Santa Igreja. Portanto, nós temos a certeza que Nossa Senhora nos deu o Santo Rosário como penhor de vitórias futuras. E, portanto, não podemos desprezar essa arma quando nós pensamos nas lutas do dia a dia, nas lutas que nós temos que travar, seja para restaurar a cultura, seja para restaurar a cultura católica, digo eu, seja para restaurar a sociedade, seja para defender a família. Tudo isso nós temos que contar com o Santo Rosário sempre nas mãos. Bom, outra coisa que é o seguinte, nós temos hoje em dia uma revolução universal. Essa revolução se estende a todos os campos, a todas as faixas da sociedade, a todos os países, a todos os processos políticos, sociais, etc. E Nossa Senhora falou dos erros que seriam espalhados pelo mundo. Portanto, nós temos no Rosário uma arma pela ortodoxia. Nós temos que pedir a Nossa Senhora que nos dê uma alma que ama a ortodoxia, compreenda a ortodoxia e não se deixa levar pelos enganos daquilo que Nosso Senhor chamou os lobos com pele de ovelha. Muitas vezes nós nos deixamos enganar por lobos com pele de ovelha. E uma das coisas que devemos pedir no Rosário é que a nossa alma seja... Lembrem-se do que Nosso Senhor disse quando os apóstolos o acompanharam para o Horto das Oliveiras e disse, vigiai e orai. Não só orai, vigiai e orai.
Vigiar por quê? Porque é preciso ser vigilante com o mal. É preciso perceber que muitas vezes ele se arropa de verdades ou de bem e nada mais é que o mal. Bom, nós temos que lembrar uma coisa que diz a Igreja sobre Nossa Senhora a respeito disso. Ela só venceu todas as heresias. Nossa Senhora é a grande vencedora das heresias, é ela. E, portanto, o rosário é também uma maneira de nós termos esse espírito de Nossa Senhora vivendo dentro de nós. Termos claro que isso não quer dizer que a gente vai se igualar a Nossa Senhora, não é isso. Mas que, como diz São Luís Grignon, a devoção a ela é uma maneira dela tomar conta das nossas almas, dela nos ir formando, nos ir corrigindo. E, portanto, nós temos uma oração que é a oração que a própria Senhora, que venceu todas as heresias, nos deu. Às vezes nós menosprezamos. Bem, o que é que podemos fazer? Podemos fazer isso e aquilo. Tudo é importante. Mas nós temos aquilo que Nossa Senhora nos deu pessoalmente. Porque ela, ao dar a São Domingos, e depois ao dar grandes vitórias para a cristandade, ela, bem dizer, nos deu pessoalmente a todos, que é o Santo Rosário. Bom, e o Rosário é uma oração que é muito humilde e nada presunçosa. É uma oração singela. Não tem grandes encenações, não tem nada disso. É uma oração singela. E ela também tem um mérito, eu volto aqui às pessoas que dizem, não, mas para que ficar rezando tantas orações, tantas Ave-Marias? Há uma coisa que Nosso Senhor diz no Evangelho, um exemplo que ele dá, que é daquele que bate à porta insistentemente pedindo um pão. E depois o dono da casa, já exasperado, vai lá, abre a porta e lhe dá o pão. E Nosso Senhor dá isso como exemplo do que é que deve ser a oração. A oração deve ser insistente. Outro dia também fiz uma live no meu canal comentando os 33 anos em que a mãe de Santo Agostinho rezou por ele. Não foi um, não foram dois, foram 33 anos. São 3 décadas, mais de 3 décadas. Ela podia desistir, nunca desistiu. Ela rezou insistentemente por Santo Agostinho. Então nós fazemos isso também. E Nosso Senhor nos deu esse ensinamento que a oração insistente é a oração, digamos assim, de qualidade. Então tudo isso nós temos no Santo Rosário. Bom, o que eu, assim, neste momento, para terminar essa reflexão a respeito de Lepanto, do Santo Rosário e tudo mais, o que é que eu gostaria de dizer aqui? Que nós atendêssemos mais a esse pedido de Nossa Senhora que ela fez, por exemplo, em Fátima, de rezar o terço, rezar o rosário. Por quê? Porque é o meio de quebrar o poder com que o demônio segura tantas almas e segura o mundo hoje, atualmente. O mundo está sendo alquebrado por potências infernais. Nossa Senhora diz isso em muitas aparições. A Santa Teresinha dizia a respeito dela que ela sentia que o demônio a rondava e a segurava com com uma mão de ferro, a segurava, dizia Santa Teresinha. Ele disse, não o vejo, mas eu o sinto em torno de mim. Então, se era uma grande santa dizia isso, nós vemos que o demônio tenta e aprisiona as pessoas nos erros, nas indiferenças, na falta de fé. Infelizmente, como diz Nossa Senhora de La Salette, tem tantos sacerdotes, tem tantos bispos que estão desviados e que servem o mal. Bom, se nós queremos quebrar tudo isso, temos que rezar o rosário com muito empenho. Não fiquem assim preocupados, então tem que ser muito fervoroso, e se não for fervoroso eu não rezo o rosário. Não, reze de qualquer maneira, reze o rosário. Nossa Senhora vai ouvir
qualquer oração. Se ela não for muito perfeita, Nossa Senhora, como diz São Luís Grignon no tratado, é aquela que pega uma maçã podre, a transforma numa maçã de ouro e oferece a Nosso Senhor Jesus Cristo, porque passa pela mão dela. Não está no nosso mérito, está no mérito daquela que é intercessora nossa junto a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós devíamos, inclusive, organizar, já que organizamos tantas coisas, organizamos palestras, organizamos tantas coisas, devíamos organizar uma verdadeira cruzada do Rosário, por exemplo, no Brasil. E devíamos rezar uma cruzada, e esse nome cruzada é importante pelo seguinte, porque o que foi Lepanto? Uma cruzada. O que São Pio V queria? Uma cruzada. Nós temos que ter uma cruzada contra os erros que estão devorando o mundo, contra esses erros concretos que nós estamos vendo agora, destruindo as sociedades. A propostas da ONU, ainda há pouco tempo, na 75ª Assembleia Geral da ONU, coisas espantosas para transformar o homem, para fazer um mundo que rompa com o seu passado cristão e seja um mundo mecanicista, um mundo cientificista, um mundo ateu e de escravos, no fundo de escravos. Então, essa é digamos, uma ideia que era fazermos uma cruzada de rosários por todo o Brasil para que nós possamos lutar por Nossa Senhora e vencer por ela. O vencer não quer dizer que a gente vai vencer amanhã. Ela sabe quando é que ela vai vencer. Mas que nós possamos contribuir e possamos estar junto dela e fazer como fizeram São Domingos, e fazer como fizeram São Pio V e tantos outros heróis da fé. Seria isso, assim, as reflexões que eu tinha para apresentar aqui sobre o Santo Rosário, sobre Lepanto, sobre São Domingos. E, enfim, são essas as breves reflexões que eu gostaria de fazer aqui. Nossa, maravilha, maravilha mesmo. Eu vou tentar traduzir, ou talvez até personificar, a sensação de satisfação que os nossos amigos que estão aqui acompanhando a live têm com a sua aula, né? Porque realmente é uma aula, mais do que uma formação simplesmente, mas uma aula sobre o Santo Terço. E como diz o próprio São Bernardo, né? Nunca, de Maria nunca ansatis, né? Nunca se ouviu falar e não é o suficiente ainda se falar de Maria. Então tem muita coisa, muita mesmo, para a gente falar de Nossa Senhora. Enquanto o senhor havia colocado, né, a Batalha de Lepanto, colocado aqueles pontos sobre a importância do Santo Rosário nos dias de hoje, alguns exorcismos, né, que fizeram, alguns sacerdotes fizeram, junto com o terço, eu lembrei de algumas leituras, e a gente acaba já fazendo um caminho de leitura e lembrando, né, de alguns fatos. O primeiro deles é sobre um livro muito bom que um grande sacerdote maranhense chamado João Moana, certamente o senhor deve conhecer, ele é um autor conhecido nacionalmente porque escreveu bastante sobre comportamento, sobre as famílias, né, sobre a sexualidade de jovens, adultos e casados. Ele tem uma linha de livros nesse campo. Mas também escreveu um livro bem compacto chamado O Santo Rosário. Aprenda a rezar o Santo Rosário. Nossa, sensacional, um livro muito bom. Lá ele conta as experiências que ele acabou tendo nas universidades quando foi falar do Santo Rosário. E também conta sobre a repetição, que, muito embora as pessoas costumam falar que é repetição, mas no fundo não é. É a sonorização, é a música, né? É a música de fundo, como diz o próprio Padre Paulo Ricardo, das nossas orações, né? Uma vez que o texto ele é cristológico, então tem toda essa intensidade teológica que vem, claro, de Nossa Senhora. E é interessante lembrar desses pontos que o senhor havia dito, porque é a nossa fé, né? É a nossa fé. E o terço, todos rezamos, todos, né?
sejam aqueles que estão mais afastados, aqueles que estão mais próximos, aqueles que têm mais, aqueles que têm menos, e é através deles, certamente, que nós vamos alcançar grandes graças pela intercessão de Nossa Senhora. Muito bem, isso mesmo, né? E a pessoa tem que pensar o seguinte: mas eu sou muito infiel, então não vou rezar o rosário. Pelo contrário. Reze, porque isso vai atrair uma misericórdia muito especial de Nossa Senhora sobre a pessoa, né? Combatendo também o escrúpulo, né? Porque aí claro, sim, claro. Mas acontece que há pessoas que às vezes estão mesmo mal e pensam assim: eu estou mal, então eu nem mereço. Não, é exatamente o contrário. Se você está naufragando, você vai dizer o seguinte: eu não estou naufragando, por que eu vou fazer por que eu vou agarrar essa corda que me estão esticando aqui? Não, você vai se agarrar aquela corda de todas as maneiras para ser salvo. Não é? Você vai se agarrar àquilo. Ninguém vai dizer assim: estou me afogando, então, né, essa corda aí nem vou ligar, né? Não é assim, né? Se alguns dos nossos colegas, amigos, quiserem fazer uma pergunta, escrever aqui, fiquem à vontade. A gente ainda tem aí aproximadamente 7 minutos, né, para aproveitar. Mas olha, a sua dica de fazer realmente uma cruzada do Rosário é sensacional. Já vamos, inclusive, eu na condição de vice-presidente, o Felipe, presidente, o Carlos, diretor e todos os membros, a gente vai tentar pensar em algo para colocar em prática, porque é assim que a gente começa, né? É exatamente. Assim. Uhum. Eu lembro que tem um capítulo de livro que eu li que falava sobre o Santo Rosário, que o título do capítulo era assim: Reze para dormir, durma para rezar. Esse capítulo falava das pessoas que rezam o Santo Terço à noite e já sentem sono, né? É incrível. Sim. A gente pode não estar com terço, o sono não vem. O terror dos que sofrem com insônia. Basta pegar o terço e aí o sono vem, a gente começa a bocejar. E aí ele fala, né, que nesse capítulo, o autor do livro, que a gente tem que enfrentar, tem que rezar mesmo assim, mesmo que for para dormir, e dormir mesmo que for para rezar, para que a gente não perca esse costume e crie esse hábito bom, né, de sempre estar recitando o Santo Terço. Exatamente. Eu queria só... tem muitas pessoas aqui, o Petros Uchoa, lá de Belém, muitas pessoas aqui que estão mandando saudações, né? O Fábio Luiz, etc. E eu queria agradecer a todos essas saudações e queria também agradecer assim, as palavras de encorajamento, né? Porque sempre esse trabalho que é muito mais do que um trabalho, né? Nós, aqui uma pessoa, quando vai se tratar do Santo Rosário, Nossa Senhora não dá só para fazer com o intelecto, não é? Nós fazemos com o coração na mão, porque Nossa Senhora nos ajuda a ver isso e a perceber como Nossa Senhora... Pois é, eu estou aqui recebendo abraços dos amigos de Belém. Muitos abraços também para todos aí em Belém. Eu sempre digo que a Dona Paula está aqui mandando abraços. Eu sempre digo que um dos problemas dos portugueses foi construírem um Brasil imenso. Assim, é difícil a gente estar indo para todos os lugares, né? E lembra-se também do Dr. João lá em Belém. Também manda a Regina também, que está aqui. Bom, mas eu dizia o seguinte: isso nos faz, Nossa Senhora nos transmite essa alegria que a devoção que ela mesma ensinou, nós termos a certeza de que essa devoção é uma devoção que é efetiva e que pode atrair muitas graças, tanto que Nossa Senhora dizia aos pastorinhos:
rezai o terço para salvar pessoas, para mudar as pessoas, enfim, ela queria isso e, portanto, para mudar a sociedade e mudar essa realidade ímpia que nós estamos vivendo hoje em dia. Maravilha. E o pessoal está mandando aqui alguns recados aqui. Teve uma pergunta, né? Nós tivemos uma Sim. pergunta que foi sobre os 5 sábados. Por que não há uma divulgação ou não há uma abertura maior, né, para se falar sobre essa devoção? Se o senhor puder responder, a gente ainda tem aí 3 minutinhos. É possível. Eu não sei por que não se fala disso. Eu vou agora fazer um desabafo. Eu, durante essa pandemia, fui várias vezes à Aparecida. E nós só ouvimos nos alto-falantes o seguinte: usa máscara, mantenha distanciamento social. Tudo isso que, no fundo, é muito, muito duvidoso, fica se repetindo para todo mundo que está ali dentro. Por que não se diz assim: faça a devoção dos 5 sábados, reze o Santo Rosário? Por que não? Não há um aviso disso em Aparecida. É nós chegarmos à Aparecida num dia de semana que não tem ninguém, que está um espaço enorme. Não, mas você tem que usar, eu costumo dizer a focinheira, você tem que usar a focinheira. Isso é que é o importante para o católico. Você está perguntando, por que não se fala ali dos 5 sábados? Dessa devoção, não é? São desabafos que nós sentimos, não é? Por que no meio dessa situação toda, se é tão grave, por que não se realizaram terços públicos, devoções públicas, pedindo como se pedia outrora, para que Nossa Senhora ajudasse as pessoas e melhorasse a situação? Não, a salvação viria da ciência, das contradições da ciência, das falsidades em nome da ciência, e daí é que viria a salvação das pessoas. Maravilha. Senhor José Carlos Sepúlveda, mais uma vez, agradeço imensamente, representando o Instituto Ludovicense Padre Antônio Vieira, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela sua paciência também, né? De dispor aí do seu espaço também, dos seus conhecimentos. E não tenha a menor sombra de dúvidas, nós crescemos muito com as informações, nós ficamos mais encorajados também a continuar a rezar os que já rezam e a rezar com mais empenho, com mais afinco, o Santo Rosário dado por Nossa Senhora. Lembrando também que nós temos aí a devoção de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, né? Que é muito importante e muito boa também. Estamos aí já no final, mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço muito e que Nossa Senhora do Rosário leve para frente todo o trabalho do Instituto, é o que eu mais desejo, que abençoe a todos, proteja a todos e faça crescer essa obra de apostolado em terra